Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, eis que estamos mais uma vez diante do altar do sacrifício do Cordeiro de Deus, para a partir deste altar estabelecer o verdadeiro culto que pode agradar o coração do Pai da misericórdia. Se nós olharmos atentamente para as leituras de hoje, nós nos conscientizaremos sobre a importância de nós crescermos no conhecimento da fé católica, principalmente da teologia da Santa Missa. Pode acontecer o caso de uma pessoa participar vários anos da missa, mas participar apenas de forma exterior e não interior. O Concílio Vaticano II, que aconteceu entre os anos 1962 a 65, no importante documento sobre a reforma litúrgica, ou seja, a reforma da missa e demais sacramentos, dizia que a grande tarefa da reforma litúrgica seria a formação dos bispos, dos padres, dos leigos, para o entendimento da realidade daquilo que a igreja celebra no seu dia a dia. Passado todo esse tempo, algumas comunidades avançaram mais, outras menos, mas é nosso dever recuperar sempre essa tarefa que o concílio colocou para cada um de nós. Hoje, na primeira leitura, que é retirada da carta aos Hebreus, nós escutamos mais uma vez uma parte de uma grande homilia. O autor desse escrito é um profundo conhecedor da liturgia do templo de Jerusalém. O que é esse templo? Quando você olha para as notícias de Jerusalém, você vai ver um muro construído. Só sobrou o muro do templo, porque ele foi destruído no ano 70 pelos romanos. É onde, quando alguém vai a Jerusalém, vai contemplar os judeus fazendo as suas orações diante desse templo, e também nós podemos ter acesso ali. Eu já estive lá, então inclusive tocar e deixar os pedidos de oração. O autor então conhecia como funcionava a liturgia do templo, e conhecia muito bem a Sagrada Escritura, e ele está falando para a comunidade o seguinte: qual que é o sentido da entrega de Jesus na cruz? Então, para ajudar o povo a entender essa entrega, ele vai citar a Sagrada Escritura. Hoje, por exemplo, ele cita no versículo 8: Tu não quiseste nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos e sacrifícios pelo pecado. Ele está se valendo então dos primeiros livros da Bíblia e dos profetas. E por que ele faz isso? Porque é o seguinte: na religião judaica, antes da destruição do templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, como que funcionava parte dessa religião? O povo, na grande maioria, vivia a fé na sinagoga. Vocês vão ver que Jesus, inclusive, foi várias vezes às sinagogas. Na sinagoga se partilhava a palavra, se fazia as orações. Mas em Jerusalém tinha o templo onde, uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, se fazia o grande sacrifício em louvor, em adoração a Deus, por aquilo que Deus fez no meio do povo de Israel. No templo se faziam sacrifícios de animais. Lembremos, por exemplo, que Lucas, quando Maria e José vão fazer a purificação, Maria a sua purificação e a consagração do primogênito, o que Lucas diz sobre a atitude de Maria e José? Eles ofereceram o quê? Pombinhas, não é? Um casal de pombinhas ou rolinhos, ou seja, rolinhas. Eles ofereceram animais ao Senhor. E quando a gente lê o livro do Levítico, que é um livro não é muito fácil para quem não está acostumado com essa linguagem, lá tem os tipos de sacrifício que se fazia. Por exemplo, você podia fazer um sacrifício para agradecer a Deus, sacrifício de adoração, de agradecimento. Havia um tipo de sacrifício de perdão pelo pecado. Então imagine que você pecou, você errou, você não viveu a lei, você poderia ir lá no templo, pedir para o sacerdote oferecer um sacrifício para que você fosse perdoado, ou um sacrifício de comunhão, em que você levava uma parte era queimada, outra ficava com o sacerdote, e a outra parte você podia consumir com a sua família, em sinal de unidade e de comunhão com Deus. Isso acontecia até a época, até o ano 70, quando Jesus estava vivo, era isso que era o culto no templo. Imagine, na Páscoa, Jerusalém com a grande leva de pessoas que iam a Jerusalém, imagine a quantidade de sacrifícios. O templo não deveria cheirar muito bem. Imagine sangue de animal sendo morto um atrás do outro. Então o autor, ele conhece essa tradição, e ele fala o seguinte: ele já está depois do ano 70, o templo foi destruído,
O judaísmo começou a ser repensado de tal forma como nós temos o judaísmo hoje, é um outro judaísmo do que aquele que era vivido na época de Jesus. Ele fala o seguinte: esse sacrifício que era feito no templo, num caso, um sacrifício que era pedido de perdão pelos pecados, esse sacrifício foi abolido, ele não existe mais. Como que nós cristãos podemos então nos reconciliar com Deus? É pelo sangue dos animais? É pela nossa vida? O autor vai dizer, não, é pelo sacrifício de Cristo na cruz. E aí então ele cita o próprio Cristo, a palavra que diz, eu vim para fazer a tua vontade. É isso que eu vim fazer. Então, para o autor de Hebreus, qual que é o verdadeiro sacrifício? Qual que é a verdadeira entrega que agrada o coração de Deus Pai? A entrega de seu Filho Jesus. Jesus viveu esse sacrifício. O que é a palavra sacrifício? Sacer, do latim, mais officium. Officium significa serviço, trabalho. Sacer, sagrado. Qual que é o serviço sagrado que Jesus prestou ao Pai? Não foi somente no momento da cruz. A cruz é o ápice dessa entrega de Cristo. Mas em cada momento, Cristo se entregou ao Pai ao se entregar por nós. Quando Cristo tomou a decisão de sair da sua casa, como nós vimos no último domingo, ao chamar os discípulos, ao estar com os doentes, os enfermos, as pessoas que não tinham esperança. Trazendo isso para a nossa realidade, Jesus que buscou então fazer da sua vida um serviço de louvor, de entrega ao Pai. Nós vivemos esse mistério em cada Santa Missa. E aqui é o ponto onde eu gostaria de chegar. Preste atenção quantas vezes nós dizemos a palavra sacrifício na missa. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Na liturgia da missa, nós não temos mais no altar, como no templo de Jerusalém, animais, mas nós temos uma vítima. A palavra hóstia vem do latim, significa vítima. Quem que é a vítima a ser imolada? Não é mais touro, não é ovelha, não é carneiro. A vítima que se imola no altar é o próprio Cristo, Jesus. Só que esse sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas, na sexta-feira santa, às 15h. Então a Santa Missa é a atualização do único sacrifício de Cristo na cruz. É como se o Espírito Santo, agindo em nosso coração, nos colocasse espiritualmente diante da sexta-feira santa. Quando o padre pega o pão que se chama hóstia, que a vítima e ele parte, e uma parte ele coloca no cálice, nós chamamos, o que nós dizemos, o que cantamos? Cordeiro de Deus. O cordeiro é um animal. Alguém está vendo algum animal aqui? Ninguém vê. Se alguém vê o animal, tem que procurar um psiquiatra, né? A questão é sacramental, mas nós chamamos Jesus como o Cordeiro de Deus, como aquele que, tal como o Cordeiro que era imolado para que o povo de Israel celebrasse o perdão, agora é Jesus que se imola para que a gente tenha o perdão. Então na missa, nós participamos, participamos, não assistimos, é o que o concílio falava, dessa única entrega de Cristo na cruz. Nós não participamos apenas exteriormente. É importante responder na hora da Santa Missa, claro, senão a gente vai em algumas Santas Missas, o pessoal não abre a boca, é tão chato. Não, isso foi dado direito, tem que falar com fé, mas prestar atenção naquilo que fala. A verdadeira participação é interior. Quando Cristo, nós falamos por Cristo, com Cristo, em Cristo, esse é o grande ofertório que Cristo faz ao Pai. Nós ofertamos a nossa vida junto à vida de Jesus. Então o que nós oferecemos na Santa Missa? É a nossa vida? Sim e não. Em primeiro lugar é a vida de Jesus. Tudo aquilo que Ele foi, tudo aquilo que Ele é e sempre será para nós. Preste atenção que depois que nós falarmos, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. Aí o padre fala, celebrando a memória da paixão do vosso Filho, vai falar, vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Qual que é a oferta da igreja? Quem que é o pão da vida? É Jesus. Quem que é o cálice da salvação? É Jesus. Então a gente vem à missa para oferecer o melhor ao Pai, oferecer Jesus. E ao participar dessa oferenda de Cristo, no Espírito Santo que recebemos no dia do nosso batismo, também nós ofertamos a nossa vida.
Veja a entrega de Cristo na Eucaristia, Ele fala para nós: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Quando você comunga, olha a importância teológica da comunhão. Quando você comunga, você está dizendo para Deus que você quer viver na sua vida o que Cristo viveu. Você quer fazer da sua vida um serviço de adoração, um serviço de louvor, um serviço de súplica, de intercessão pelos outros. O que é comungar em vão? É quando nós comungamos sem essa consciência. Quando nós comungamos de Cristo, quer dizer, eu me uno a Cristo para, por Cristo, com Cristo, em Cristo, aprender com Ele a fazer da minha vida uma oferenda ao Pai, mas não somente a Cristo, mas também aos irmãos. Cristo não se entregou por nós? Quem comunga se entrega pelo outro. Esta é a realidade eucarística. Por isso que a missa, amados irmãos e irmãs, ela não termina no altar, ela não termina quando você comunga. A missa, ela continua na sua vida, no dia a dia. Nós comungamos sacramentalmente de Cristo para ser Eucaristia lá no mundo. Agora, padre, o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? Veja que o Evangelho, a primeira leitura, o Salmo fala de vontade. Jesus aqui, os parentes de Jesus, e depois eles vão viver toda a fé, sabe? Eles vão ter que se abrir, inclusive a mãe de Jesus, para essa realidade. Jesus vai falar assim: quem que são aqueles que são meus parentes? São aqueles que fazem a minha vontade. Por que nós nos chamamos uns outros de irmãos? Porque Cristo nos fez irmãos com sua entrega na cruz. E somos irmãos do Senhor porque nós devemos fazer a vontade do Senhor. Como nós faremos a vontade de Cristo? Não se ficarmos do lado de fora. Veja que os parentes de Jesus estavam de lado de fora. Eles não deveriam ficar do lado de fora, eles deveriam estar lá dentro da casa, junto com Jesus. Porque na Eucaristia, na missa, o centro não somos nós. O centro não é o homem. O centro é o mistério de Deus. E se Jesus é o centro da missa, se Jesus é o centro de uma comunidade, toda a Santa Liturgia será bem celebrada. Ora, a gente tem que se perguntar, por que alguns católicos, indo à igreja, não se comportam diante da dignidade desse sacrifício incruento? Não se sabem se vestir diante da realidade sagrada, apenas conversam, não colocam às vezes músicas que denotam a beleza do sacrifício. É porque falta catequese. E você que acompanha a missa aqui na Rede Vida, principalmente terça-feira, você com certeza tem aprendido muito. Aprendi que para ser católico e viver bem a fé, a gente precisa se aprofundar, não somente intelectualmente, mas existencialmente. Então, quando você for comungar, quando você vir o padre partindo a hóstia no altar, faça dali uma oferenda ao Pai, lembrando que só faremos a nossa vida uma oferenda agradável ao Pai, se estivermos unidos a Cristo no Espírito Santo, pois o que agrada a Deus não são animais, o que agrada a Deus não são bodes, o que agrada a Deus é um coração que se une ao seu Filho Jesus, e como o Filho Jesus, ama, serve e faz a vontade do Pai, que é esta, que é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, nossa vida eterna. Sentados, nós vamos contemplar aquilo que o Padre falou do sacrifício no altar do Senhor, cantando. Esse programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando com a gente. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.